Bom dia a todos, o meu nome é António Calado, sou coordenador da equipa de pilotos do RovLuz. Venho-vos aqui falar um bocadinho sobre o que tem sido este projeto e a nossa experiência dos últimos 4 anos em que este projeto se tem desenvolvido. O RovLuz, para quem ainda não conhece, é um veículo operado remotamente, adquirido por Portugal em 2008 e que, no fundo, nos permitiu aqui ter acesso ao nosso mar profundo português. O objetivo principal, ou melhor, o objetivo inicial da sua aquisição foi termos a possibilidade de fazer a recolha seletiva de amostras geológicas no âmbito do projeto de extensão da plataforma continental portuguesa. Obviamente que existe aqui um segundo objetivo também bastante importante, que é um objetivo estratégico, que é a partir desse momento em que adquirimos o RovLuz, Portugal passou a ter capacidade de atingir o mar profundo português, que é grande parte da nossa plataforma continental. Depois de termos o RovLuz, houve aqui também um outro benefício lateral, que foi criar esta competência em Portugal. Não tínhamos na altura uma equipa capaz de operar um veículo deste género, até porque não havia, e criámos essa competência em MEPC juntamente com protocolos efetuados com laboratórios de investigação, laboratórios de Estado e universidades. Constituiu uma equipa de pessoal competente em várias áreas, da mecânica, eletrónica, hidráulica, ciências do mar, que, com, obviamente, formação complementar que foi dada pela MEPC a esses técnicos, permitem hoje operar o RovLuz, e posso dizer com algum orgulho que em 2013, pela primeira vez, tivemos uma missão 100% portuguesa que conseguiu assegurar as operações durante 40 dias no mar. Portanto, o RovLuz está neste momento muito virado para a parte científica. Fazendo aqui uma breve resenha destes últimos 5 anos do projeto, tivemos 5 campanhas à volta de 290 dias de operação no mar, nos quais conseguimos realizar 116 mergulhos do ROV e à volta de 460 horas de operação e de vídeo de alta definição do mar profundo, com toda a informação que daí conseguimos extrair. E em ambientes bastante diversos, porque, como é característico da nossa extensa plataforma, temos desde zonas relativamente planas até à crista média atlântica, plataforma dos Açores, estivemos nas Ilhas Selvagens, na estrutura geológica Madeira-Tor, que une aqui o continente ao arquipélago da Madeira. Portanto, esses diferentes ambientes também nos permitiram crescer e criar aqui novas competências que para nós foram muito importantes. E pronto, o futuro será, no fundo, continuarmos com este desenvolvimento, continuarmos a aproveitar as potencialidades desta ferramenta em termos económicos, vendendo serviços, porque hoje em dia é importante fazer também essa ponte com a economia, e em termos científicos, continuando a apoiar a investigação, a comunidade científica portuguesa e a comunidade tecnológica, que está, no fundo, a trabalhar em ambiente marinho e com especial relevância para o mar profundo. Muito obrigado. Vamos então dar início ao painel seguinte. Portanto, é o painel de cooperação da ciência para o crescimento azul no Atlântico. Então, muito bom dia. Vamos dar então formalmente início aqui ao 6º painel da cooperação científica no Atlântico para o suporte do crescimento azul. Este é um painel com uma especial importância, uma vez que é com base nesta
para a dimensão que temos no nosso Atlântico, é certamente necessário que a cooperação científica entre todas as valências que existem atualmente seja desenvolvida de forma a maximizar o seu potencial. É para mim, com grande agrado, estou aqui hoje, especialmente porque aterrei há pouco mais de 3 horas em Lisboa e tive, de facto, a fazer cooperação científica no Atlântico, nomeadamente com Cabo Verde, e, além disso, é uma honra estar aqui no conjunto de tão ilustres pessoas que vão partilhar a sua vasta experiência nesta matéria. Eu, sem mais longas, iria então introduzir o primeiro orador. Nós temos aqui uma pequena mudança da sequência de apresentações, mas eu passava então a palavra ao primeiro orador, que é responsável atualmente, e já há algum tempo esta parte, da missão do Secretariado-Geral do Mar em áreas tão diversificadas como o direito do mar, biodiversidade, plataforma continental de investigação científica, política marítima europeia, entre outras. É o chefe da delegação francesa junto da Comissão de Limites da plataforma continental. É perito francês junto da Comissão Europeia na Unidade de Política Marítima da DG Mar. E foi também diretor das Relações Internacionais do IFERMER. Portanto, é uma pessoa com um vasto conhecimento nesta área. E, presentemente, também é membro da Comissão Jurídica e Técnica da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Portanto, sem mais delongas, eu passava então a palavra. Merci, cher modérateur. Bonjour à la salle. Vous m'avez présenté, mais en même temps, je ne sais pas comment commencer ces quelques minutes d'intervention devant vous. Le sujet général, c'est de dire, c'est la coopération scientifique en Atlantique, principalement sur les affaires maritimes. Vaste sujet, notamment lorsqu'il s'agit de faire le lien avec la croissance économique. Vaste sujet parce que j'étais dans la salle quand on a entendu le panel du matin et je suis encore sous le choc de digérer tout ce qu'on a entendu ce matin sur comment aider l'Afrique, quelle est la place de l'innovation technologique dans la coopération internationale avec l'Atlantique. Professeur de relations internationales nous a parlé de la particularité de l'Atlantique. Il n'y a pas un Atlantique, mais au moins 2 Atlantiques, l'Atlantique du Nord et l'Atlantique du Sud, puisque ça s'ouvre de façon extrêmement importante. Et surtout, il faisait remarquer qu'il y avait une absence totale de gouvernance à ce moment-là, plus on allait vers le Sud, alors que vers le Nord, quand ça se resserre vers l'Arctique, l'Atlantique du Nord se resserrant vers l'Arctique, comme par hasard, nous avons une sorte de surpopulation de gouvernance. Si je commençais à faire la liste de l'Atlantique du Nord avec la liste des organisations qui toutes ont la préoccupation de la gouvernance, on serait quand même impressionné par ce décalage entre le sud de l'Atlantique et le Nord. Mais là n'est pas mon objet. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire, ce déséquilibre tel qu'il a vraiment été mis en évidence lors de la première table ronde du panel de ce matin. Et pour ma part, c'est quelque chose que je vais garder en mémoire, qui vont me permettre, dans les semaines qui viennent, de continuer à réfléchir là-dessus. Alors, pour revenir un peu au sujet, nous, de notre table ronde, c'est-à-dire qu'effectivement, comment peut-on, ensemble, se poser des questions d'abord sur la coopération scientifique en général en matière maritime et comment on se les pose à propos de l'Atlantique. Hier, quand j'ai fait quelques mots d'introduction, j'ai dit que le premier défi, quand on parle de l'Atlantique, c'est d'essayer de dire que l'Atlantique doit devenir à terme l'équivalent d'une mer régionale. L'équivalent, je dis bien l'équivalent, je fais très attention. Il y a d'éminents spécialistes de géographie et de géopolitique. Mais à terme, pour les objectifs que nous voulons, il faut un jour essayer de se dire que c'est une mer régionale qui est bordée par un certain nombre d'acteurs, qui est bordée par un certain nombre d'États. Alors, la dimension de la coopération scientifique, je dirais qu'elle est évidente. On ne peut plus prétendre faire de la recherche scientifique, c'est-à-dire dans un premier temps acquérir des connaissances en étant
dans le cadre d'une action unilatérale avec des moyens unilatéraux. Ça, ce n'est plus possible. Même dans nos États développés, dans la partie nord-atlantique, ce n'est absolument plus possible. La coopération scientifique s'est mise en place de façon spontanée entre des acteurs, entre eux, des équipes scientifiques, utilisant les moyens modernes de communication, échangeant les programmes, s'invitant les uns les autres. Donc, on voit qu'il y a une sorte de mouvement spontané de coopération scientifique qui s'est mis en place, et ensuite seulement les responsables de la gouvernance, qui ont les outils de gestion de cette coopération, ont dit mais il y a là quelque chose d'important qu'il faut peut-être canaliser, qu'il faut orienter, qu'il faut financer peut-être un peu plus. Et donc la coopération s'est inventée, et cela est particulièrement vrai pour l'Atlantique. Pourquoi c'est particulièrement vrai pour l'Atlantique, et notamment l'Atlantique, comme je dis en introduction, du Nord? C'est parce que de part et d'autre, il y a le sentiment, d'où la relation transatlantique dont on va certainement nous parler tout à l'heure, parce que de part et d'autre, il y a le sentiment de l'équivalence des compétences. Il y a une équivalence des compétences. Quand vous êtes en Europe, et au sein de l'Union européenne particulièrement, où l'excellence scientifique est un critère, vous avez en face de vous, comme une attraction naturelle, les équipes américaines et, d'une certaine façon, les équipes canadiennes. Donc là, les deux partenaires se reconnaissent, et les partenaires se reconnaissant trouvent naturel, à ce moment-là, dans un dialogue transatlantique, de dessiner une coopération scientifique. Tout le monde doit en bénéficier. Tout le monde doit en bénéficier. C'est du gagnant-gagnant, comme on dit en français, win-win, comme on le dirait en anglais. Il y a certainement une expression équivalente en espagnol et en portugais. Donc c'est du gagnant-gagnant, et c'est quelque chose qu'il faut absolument encourager. Mais une fois qu'on a dit cela, on a fait la moitié du chemin. Parce que la coopération scientifique, transatlantique, mais ça vaut largement pour les autres bassins maritimes, ça pose immédiatement la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats d'une recherche scientifique? Est-ce qu'on laisse les équipes scientifiques entre elles décider qui publie, qui ne publie pas, quel est l'usage? Est-ce qu'au contraire, on considère que c'est une coopération transatlantique qui va concerner d'autres acteurs que les équipes de chercheurs? Donc il y a un objet social ou un enjeu social qui apparaît. Est-ce que c'est public? Quelles sont les conditions de transmission à des acteurs économiques? Et ça, on l'a entendu depuis hier, et c'est particulièrement vrai dans le cadre de la croissance économique. Et on nous l'a dit dans la table ronde ce matin, je crois que c'est M. Spalding qui a beaucoup insisté là-dessus. Il a insisté sur la notion de recherche appliquée. Il dit qu'il faut absolument qu'il y ait de la recherche appliquée. Oui, mais la recherche appliquée ne fait pas l'économie de la recherche dite fondamentale ou de la recherche de base. Je veux dire, c'est un faux débat que de chercher à les opposer. Je ne vais pas me lancer dans ce débat. Il y a plus de spécialistes de ces questions dans la salle que ma petite connaissance du sujet, qui est une connaissance plutôt intuitive. Donc coopération scientifique, oui. Dans quel cadre? Et le dialogue transatlantique peut y aider. Je pense que j'ai appris hier rapidement que ce dialogue transatlantique va avoir une incursion vers le sud, puisqu'on va y intégrer le Brésil, d'une certaine façon, ce qui est une excellente nouvelle, mais ça ne règle pas tous les problèmes, parce qu'en termes de coopération scientifique, des États émergents, comme le Brésil, restent empreints d'un fort nationalisme, fût-il scientifique. Et ça, on peut le comprendre. Ils ont besoin de savoir que s'ils coopèrent, quelle est la part qu'ils prennent à l'acquisition des connaissances, à la propriété des données, etc., etc. Donc là aussi, ça me ramène à mon propos initial. Mon deuxième grand axe, et ensuite on redébattra s'il le faut, mais mon deuxième axe important pour l'Atlantique, et toujours l'Atlantique servant d'exemple, mais on va au-delà, c'est que de toutes parts, dans toutes les conférences auxquelles il m'est arrivé de participer, notamment à l'échelle des Nations Unies, les résolutions sont pleines de paragraphes appelant à un accroissement de la connaissance scientifique, qui appellent à un accroissement de la connaissance scientifique. Pas de décision possible, notamment pour lutter contre des formes de pollution, pour protéger le milieu marin, etc., sans un appel à l'acquisition de connaissances scientifiques. Et on voit bien qu'effectivement, vous le retrouvez quand vous voyez le protocole de Londres récemment avec la question de
du géo-engineering et de la fertilisation. Vous retrouvez cela dans la conférence des parties de la biodiversité, vous lisez toutes leurs décisions, vous trouvez à chaque fois développement de l'acquisition de la connaissance scientifique, etc. etc. Et ça nous interpelle comme acteurs qui poussons à la coopération scientifique, que ce soit en Atlantique ou ailleurs, mais ça vaut très largement pour l'Atlantique. Ça nous interpelle parce qu'on se dit, mais quels sont les moyens que nous pouvons mobiliser tous ensemble pour cela? Quels sont les moyens? Comment surmonter les nationalismes, ce que j'appelle moi volontiers des nationalismes scientifiques? Vous avez une série d'États qui sont là autour de la côte, qui se projettent vers l'océan Atlantique. Chacun, et l'exemple de la plateforme continentale portugaise, j'aurais pu faire la même chose pour la plateforme continentale française. Chacun se projette à partir de sa conception de son intérêt national en mer. Ce n'est pas pour la beauté de l'expansion, c'est parce qu'il y a derrière ça, à un moment donné, l'accès à des ressources. La croissance, du coup, n'est pas loin. La croissance dont on parle, la croissance bleue, elle n'est pas loin. Donc chacun a en tête l'accès à des ressources. Mais cet accès à des ressources à partir d'une initiative d'un État côtier n'est pas mis au service de la coopération nécessairement. Il n'est pas mis au départ au service de la coopération. Donc là, nous avons une difficulté qu'il faut absolument surmonter. Une difficulté qu'il faut absolument surmonter. On a bien voulu dire tout à l'heure qu'effectivement, j'appartiens à la commission juridique et technique de l'autorité internationale des fonds marins. Là aussi, c'est un accès à des ressources dans une zone dite internationale, mais sur laquelle la faiblesse de la connaissance scientifique est écrasante, la faiblesse de la connaissance scientifique de ces milieux, la protection de la biodiversité des grands fonds marins. Donc là aussi, le défi de la coopération scientifique est réel. Je voudrais conclure rapidement, parce que je pense que d'autres personnes ont des choses aussi importantes que les miennes, sinon plus importantes à dire, c'est que je crois qu'il faut se rappeler, dans le travail que nous voulons faire, tous en commun, avec la croissance économique, qu'il y a quand même des acteurs qui, par rapport à l'océan, sont des acteurs qui ont des droits sur des espaces. Ça me paraît important et c'est un message que je donne à la Commission européenne. N'est-ce pas, avec toute l'amitié que je porte à tous mes collègues de la Commission européenne, ils ont tendance un peu à oublier que quand vous êtes en mer, vous avez affaire à des acteurs qui ont un cadre juridique. Ils se sont battus pour l'avoir pendant 10 ans de négociations, qui s'appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982. À tel point d'ailleurs que l'Union européenne en tant que telle y a adhéré. Il y a une déclaration d'adhésion formelle qui a été faite avec une déclaration des compétences, et c'est un acteur non négligeable. Et que donc, on ne peut pas développer un partenariat transatlantique ou de la coopération scientifique sans régulièrement avoir en tête les difficultés qui peuvent naître du fait de cette situation juridico-politique, mais connaître ces difficultés, ça permet précisément d'offrir les solutions, d'apporter des solutions. Je parlais du Brésil tout à l'heure. Brésil, si vous venez leur parler de coopération scientifique sans leur dire que vous comprenez quels sont leurs droits sur leur plateau étendu ou dans leur zone économique exclusive, etc., et que vous êtes prêts à en discuter, vous risquez fort d'avoir l'oreille des scientifiques brésiliens, mais certainement pas la signature de ceux qui vont signer des accords avec vous au nom du Brésil. Donc, je suis désolé d'être très optimiste d'un côté, mais plutôt réaliste d'un autre côté. Je voudrais qu'on garde ça en tête. Tout ceci pour dire que ce qui manque aujourd'hui à l'échelle internationale, je sais que je suis minoritaire quand je dis ça, ce qui manque à l'échelle internationale, il faut qu'on y réfléchisse. Et un professeur de Stanford, université américaine célèbre, l'avait dit, pour souligner l'importance de la recherche scientifique, il a dit que ce qui manque à l'échelle internationale, et je l'applique à l'espace maritime en ce qui me concerne, c'est une vraie convention du statut de la recherche marine internationale. Quel est le statut de la recherche marine internationale si on veut développer de manière apaisée les conflits? Ça me paraît quelque chose qui manque cruellement. Pour finir, le dernier exemple, pour vous souligner ce que je pense être vraiment un point stratégique, vous savez que dans le cadre des Nations Unies, et l'Union européenne est extrêmement active, je le sais puisque j'appartiens à cette délégation-là, c'est d'essayer
d'obtenir un accord international de mise en œuvre pour les espaces maritimes au-delà de la juridiction nationale, Areas Beyond National Jurisdiction, à propos de la biodiversité. À propos de la biodiversité, ce qui est en jeu à propos de la biodiversité, c'est l'accès aux ressources génétiques des grands fonds. C'est le partage équitable de ces ressources, le jour où il y a des ressources au sens monétaire du terme qui se dégagent. Un des sujets de controverse possible, c'est la définition de la bioprospection. Un des sujets de controverse possible, c'est la définition de la bioprospection. Je ne vais pas en donner une maintenant, mais il faut savoir que derrière la définition de la bioprospection, et ça vaut largement pour l'Atlantique, il y a effectivement toute la définition de la liberté de la recherche scientifique en mer qui est en cause. Donc, c'est des sujets de réflexion que je livre à la salle, et je m'arrêterai là. Merci, monsieur le modérateur. Foi, sem dúvida, uma intervenção bastante interessante, com grandes contributos, e uma vez que o tempo esse não para de correr, eu então iria apresentar o próximo orador, o Dr. Geoffrey O'Sullivan, que, a pedido dele, vou reduzir aqui as longas apresentações, mas ele colabora desde 95 com o Marine Institute da Irlanda, que é a Agência Nacional para o Mar, onde é presentemente responsável pela unidade de cooperação internacional. Portanto, e isto é fundamentalmente o assunto que estamos aqui a discutir hoje. The floor is yours. Thank you. Can I have my slide? Yes, thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen, and I'd first of all like to thank the Portuguese organisers of this conference for giving the CSIRA project an opportunity to present here. If I speak too loudly, would you tell me? I come from a country that has only recently got audio-visual, and I have learned in my youth to project my voice to the back of a theatre, and sometimes, therefore, I speak very loudly. As we said, I am actually representing the CSIRA project. I belong to the Marine Institute in Ireland, but I lead part of the CSIRA project relating to the Atlantic. And CSIRA is a European research area network of marine research funding organisations from around Europe. We have 18 partner countries, all maritime countries in the European Union. And in the case of the Atlantic, we have 10 of the 11 maritime countries, stretching from Norway down to Portugal. And in Portugal, our partners are the Foundation for Science and Technology, and we also have the Centre for Information on Marine Science and Technology, Eurocian. And I mention that particularly because that was the inspiration of Mario Rivo, who's sitting in the front row. So we're very delighted with those Portuguese partners. What I'd like to talk about is what the CSIRA project can contribute to the evolution and implementation of the Atlantic Action Plan. So if I go to my second slide, first of all, the CSIRA project is divided up into 3 sea basin networks: the European Atlantic Sea Basin, the Mediterranean Sea Basin, and the Black Sea Basin. We also have very strong links with a more mature sea basin network, which is called BONUS, which is in the Baltic, and is already way ahead of us in terms of cooperation between funding agencies and joint funding. And you can see from the little illustration there that we represent a very diverse range of nationalities and peoples. And we find the sea basin approach very appropriate because while we can identify common issues with respect, for example, fisheries or biotechnology or ocean energy, the implementation and the solutions are very much determined by cultural attitudes, local political interests, and capacities in these various countries. So that while the issues tend to be similar, the solutions tend to be very much based on local capacity, local interest, and therefore we found this sea basin network, sea basin strategy, as is adopted by the European Union, to be very appropriate. Now, in the case of each of these networks, we have all produced a strategic research plan or a research prioritization plan
for our sea basins. So we have a sea basin plan for the Mediterranean, we have one for the Black Sea, we have one for the Atlantic, which there are a few copies still left outside, and then, as I said, there is the more developed and mature strategy for the Baltic. If I could just then tell you something about the progress of the Atlantic area where I'm involved. As I said, we have 10 countries. In October 2011, we produced a discussion document. This document identified 22 areas where we felt there was scope for blue growth, economic development, based on the knowledge economy, on science and technology in Europe. We produced this document and we organized a number of European workshops to feed into this document. The timing was very appropriate. October was 2 months before the Commission launched the Atlantic Action Plan consultative process. So the CZERA project not only benefited from its own workshops, but we benefited enormously from our inputs too, and listening to the issues that arose during the 5 Atlantic Forum workshops that were held as part of defining the Atlantic Action Plan. We were also very grateful to the Commission. They put our discussion document on the Atlantic Forum website. So it provided also part of the input to defining the Atlantic Action Plan. And in fact, we feel that the Atlantic Action Plan, as launched by the Commission in May 2013, is a very good reflection also of the recommendations that we as a network would make. What we have done since then is we have produced we produced a discussion document, and now we have produced a final report. We have tried to keep this report very short because all of the workshop proceedings that led to this report are actually on the website, and you can find them. So we have also reduced the 22 priorities to 11 priorities, which I'll show you in a minute. And we have tried to keep the text very short. In other words, for each section, we provide a vision statement. We identify key reports in that area. Because we were a short project, there are many excellent networks in Europe that are very specialized in sectoral areas, whose work, I don't say it's much better than ours, but it is much better than what we could do because they are specialists. And also then, we tried to summarize some of the research priorities that we felt were important. And the plan that we have come up with, and we call it Towards a Strategic Research Agenda, they won't be any surprise to you. They're the ocean frontier, they're the impacts of global climate change, they relate to the protection of the marine environment, renewable energy, transport and surveillance, heritage, the blue bioeconomy, fisheries, aquaculture, and seafood processing, non-living resources. And then we saw 3 issues that we felt were supporting issues, supporting initiatives that we felt needed to be implemented. These were a European Atlantic Ocean Observing System, a European Atlantic Marine Socioeconomic Assessment Capacity, and a technology foresight platform where we could look at the new and emerging sciences that were coming down the line. And in fact, we can already say that with respect to issue 10, the socioeconomic network, in the discussions yesterday, it was very obvious that it is very difficult to get information on what the ocean economy is actually worth to member states. So thanks to the Interreg program, we have been able to set up a pilot project bringing together socioeconomic research institutes from the Atlantic seaboard, that's from Norway down to Portugal. And these are already looking at how we collect information that is comparable between member states and how we develop indicators that are comparable between member states so we can see how the ocean economy contributes to social and economic development, and what are the measures we can use that allow comparison between member states so we can look at who is doing best and what are they doing because that demonstrates they're doing best. So we see this report as an input to the further development and implementation of the Atlantic Action Plan. And we hope that in the partnership agreements and in the operational programs, and when individual work programs are being developed on an annual basis, that this will be one input where those people who are putting together these action plans can look into our document and say, oh yes, in ocean energy, this is something we must do. In marine biotechnology, this is something we must do. So we look on this as an aid to those who are further developing the action plan. As I said, we're very happy with the action plan as published by the Commission.
Just two or three words then. Where are we going next? Well, obviously, we have a network in the Atlantic Sea Basin. We obviously are looking very much at how now we can engage more actively with the implementation and rollout of the Atlantic Action Plan. We are also looking at across the Atlantic at North America, where we have recently, and this will be discussed later on, we had the Galway Statement on transatlantic cooperation, and there's discussions ongoing at the moment on an Atlantic Research Alliance. So we see a strong role in developing that relationship with Canada and the United States. And of course, we also have the Southern Mediterranean as an area that we need to expand into in the future. But we would see very much consolidating the European network, then consolidating the network with North America, and then moving to other areas. And I apologize that I don't have a little African guy there too. But this is where we see we're going. Just to complete, we talk a lot about research and innovation, and we're not always sure what we mean by innovation. And in this context, I love to quote the French essayist Marcel Proust, who said, "The real act of discovery consists not in finding new lands, but in seeing it with new eyes." And I think that's what Blue Growth is all about. It's looking at the ocean in a different way. It's looking at the technologies we have and saying, how can we apply this technology to the ocean? It's seeing it with new eyes. So on behalf of the SeaSera Consortium, I'd like to thank you very much for this opportunity to speak to you. Thank you. Well, thank you, Geoffrey. It was a very interesting presentation. É evidente que nós já nos apercebemos que já há algum trabalho feito e vai ser, de facto, necessário, especialmente com o Plano de Ação para o Atlântico 2014-2020, abrir novos horizontes e reforçar esta cooperação a nível científico internacional, olhando também para os nossos vizinhos do outro lado do Atlântico. Portanto, vamos ter que, de facto, criar um modelo ou adaptar um modelo que desenvolvido tradicionalmente na Europa, mas abrir ao Atlântico e englobar todos os parceiros, todos os vizinhos desta grande bacia que é o Oceano Atlântico. Eu passava agora a palavra ao professor Miguel Miranda, presidente do Instituto Português do Mar e Atmosfera. O professor Miguel Miranda é doutorado em Geofísica e tem desenvolvido uma carreira ímpar em Portugal no domínio da geofísica marinha. Foi professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do Instituto de Dom Luís, no Laboratório Associado, onde desenvolveu diversos trabalhos na área científica do geomagnetismo e da geofísica marinha. Professor Miguel Miranda. Falo daqui? Bem, eu hesitei bastante se ia falar em português, em francês ou em inglês, mas finalmente vou falar em português, que apesar de tudo ainda é aquela língua em que eu me exprimo razoavelmente melhor. E já escrevi as minhas notas 3 vezes e, portanto, vou usar a terceira iteração, claro, em função daquilo que também estou a ouvir, para tentar aqui levantar 5 pontos. O primeiro ponto que eu gostava de levantar tem a ver com o problema seguinte. Até que ponto é que o futuro que nós vamos ter é uma continuação analítica do passado? A política tem sempre a tendência a fazer isto. A política, por natureza, tenta encontrar no passado um período que considera particularmente positivo e depois tenta repetir da forma que consegue esse passado para tentar obter resultados similares. No caso do mar e da investigação marinha, a nossa história é bastante complexa. Eu assisti ao fim do MAST. O MAST foi a grande iniciativa europeia das ciências e tecnologias do mar, e assisti àquele que foi o último programa MAST e assisti às reuniões em que, praticamente, à exceção de uns poucos gauleses que estariam numa aldeia cercada por romanos, quase toda a gente estava de acordo que não tinha sentido continuar o investimento sistemático na ciência e tecnologia do mar na Europa. 3 anos depois, ou 4 anos depois, tinha acabado de começar o MAST, começou um programa voluntário de base essencialmente universitária nos Estados Unidos, chamado RIDGES. E o programa RIDGES partiu do seguinte ponto: a humanidade conhece menos o fundo do mar do que a superfície da Lua e menos a crista média dos oceanos do que a superfície de Marte. Há mais recursos colocados
na investigação da topografia de um planeta do Sistema Solar do que no conhecimento do fundo oceânico da Terra. A Europa lançou uma iniciativa semelhante, também de base voluntária, chamada Interredes, e essa comunidade levantou os dados que hoje todos conhecem, praticamente em menos de uma década. No fim dessa época, houve uma iniciativa liderada por um colega do IFRAMER, o Pierre Boissonnat, chamada Deep Sea Frontier, em que se tentou dizer, atenção, há aqui uma parte da Terra que nós agora temos cartografia, sabemos onde é que está, não se sabia onde é que estava, e nós temos objetos interessantes para discutir à volta dessas regiões. A situação foi tão ridícula que eu aconselho os colegas a verem os calls dessa época para perceber que era preciso invocar coisas tão fantásticas como a origem da vida ou como os ambientes exóticos estranhos para fazer aquilo que toda a gente sabia que era preciso fazer, que era explorar e conhecer o mar. Mesmo se nós formos hoje em dia ver a maioria das iniciativas que têm financiamento internacional, e não estou já só a falar de financiamento europeu, verifica-se que existe uma tendência terrível para achar que todas as operações do mar são caras, são dispendiosas, são complexas e trazem pouca ciência para o dinheiro que custam. A ideia do resultado per euro ou resultado per dólar. Isto é a primeira ideia. Passemos ao segundo ponto. O que é que se passou do lado da ciência? Enquanto que do ponto de vista, digamos, da operação, a operação no mar acabou por se centrar em 4 ou 5 países que realmente tinham aquilo que se pode chamar ambições marinhas, um dos quais é a França, obviamente, outra a Alemanha, outra a Inglaterra, outra os Estados Unidos, outra a China agora, outro o Japão. A maioria dos atores nacionais começaram a ficar afastados do sistema na mesma altura em que os seus cientistas começaram a trabalhar em conjunto sobre temas realmente unificadores. Nasceu aquilo que se chama hoje Earth System Science, à medida que as diferentes áreas científicas foram compreendendo que não podiam avançar se não incorporassem conhecimento das outras áreas científicas. Começou-se a juntar a física com a química, que era uma junção, aliás, já muito antiga, a perceber-se a importância da biosfera, mesmo na modelação física dos oceanos e da atmosfera, e este assunto ainda foi mais, digamos, complexificado quando o clima se tornou uma preocupação fundamental. Quando o clima se torna uma preocupação fundamental, percebe-se que se quer ter escalas temporais de décadas, ou de centenas de anos, ou de milhares de anos, e que só as outras ciências é que eram capazes de atacar essas escalas temporais. Percebe-se que se quer escalas espaciais que não são só locais, são também globais, e, portanto, que era preciso um enfoque multidisciplinar num problema que toda a gente queria ver resolvido. Toda a gente quer saber, quando está no verão, como é que vai ser o outono, e quando está na primavera, como é que vai ser o verão. O que é que vão ser as colheitas, como é que vai ser a agricultura, como é que vai ser a pesca. Contudo, nós estamos dramaticamente unidisciplinares, desde o Leonardo da Vinci, que nós já sabemos fazer cada um de nós uma coisa. Ou somos físicos, ou químicos, ou biólogos, ou geólogos, e somos intrinsecamente. Podemos trabalhar em áreas de fronteira, mas o nosso conhecimento está estruturado assim. E isso é uma limitação. Esta é a segunda ideia. O que é que aconteceu do lado da tecnologia? Bem, a tecnologia evoluiu também. E, em particular, apareceu um ator fundamental que tem a ver com o espaço, que o espaço tornou-se, de repente, o grande unificador da forma de monitorizar a Terra, estudar os processos terrestres e dar informação para a forma como eles vão evoluir no futuro. O espaço, e em particular os programas espaciais, quebraram mais fronteiras disciplinares do que qualquer outra ação. Porque não tem nenhum sentido pôr um satélite no espaço e simultaneamente ele não medir o oceano, a atmosfera, o continente, a Terra. E isso tornou-se naquele que foi o grande unificador tecnológico. A Europa entrou muito rapidamente num programa inicialmente chamado GMES, chamado hoje Copérnicos, e os desafios que o espaço encontra neste momento, penso que são conhecidos, se não direi de todos, de muitos que estão dentro da comunidade, e é que todos os programas espaciais exigem recursos significativos.
E esses recursos significativos, mais uma vez, tal como no caso do mar, estão a ser realizados apenas por poucos atores internacionais. No espaço em particular, não é claro qual é que vai ser o papel da América na próxima década. Sabemos o papel da Europa, esperamos nós saber, e sabemos o papel da China. Bem, não sabemos qual é que vai ser o papel da América. Portanto, e o que é que se passou do lado do cidadão? Bem, do lado do cidadão, a questão é simples. Os cidadãos precisam de mais recursos, e é por isso que falam de uma melhor utilização dos recursos. Na verdade, nem tudo é uma posição completamente, diria, independente. As pessoas querem explorar melhor os recursos vivos e não vivos porque precisam de mais recursos. Existe pressão para maior capacidade de previsão e, portanto, querem que se compreenda melhor o sistema. E o mar dá-nos aquela situação que é a mais contraditória que nós temos, porque é o mais inacessível dos meios que nos está próximo. O mar está mesmo aqui, pode-se pôr o pé na praia a menos de 1 km de distância de Lisboa, mas o facto de estar próximo e de se poder molhar os pés no mar não quer dizer que ele não seja o mais inacessível dos meios. Aliás, veremos no futuro que talvez só uns e outros, nós outros, sejamos uns para os outros mais ainda inacessíveis do que o mar. Mas o mar é seguramente o mais complexo, o mais difícil e o maior desafio que, do ponto de vista científico e tecnológico, a humanidade quer fazer. E nós criamos uma situação, do ponto de vista social, que ainda é mais interessante. Eu trabalhei bastante, numa certa altura da minha vida, em geofísica histórica. E, portanto, li muitos documentos e muitos jornais. E se vocês lerem um jornal do século XVIII ou do século XVII, o que é realmente curioso é que o Interland não existe. No século XVII ou XVIII só existem os portos, porque o transporte marítimo era muito mais fácil que o transporte continental e, portanto, os jornais o que trazem são notícias dos portos e das cidades costeiras. O interior não tem praticamente significado. Neste momento a situação não é assim, nós viajamos mais rapidamente em terra do que viajamos no mar, se bem que os aviões tornam tudo praticamente igual. Mas mesmo apesar disso, com a migração brutal das populações para as zonas costeiras, que se observou nas últimas décadas, nós estamos a refazer o mundo do século XVIII. E, de certa forma, nós estamos a aproximar daquele meio que nós queremos conhecer, explorar, utilizar, habitar, e ele continua na mesma, tão próximo e tão distante. O que é que nós podemos fazer para o tornar mais convivial, mais sustentável, mais acessível? E volto ao princípio dos meus pontos e acabarei rapidamente. Primeiro, não repetir os erros do passado. O mar precisa de ações internacionais, precisa de coordenação, mas precisa de foco nacional. Não reduzir o número de equipas, pessoas, países, comunidades que têm acesso e que participam na aventura da exploração. O mar não vai ser explorado como a terra foi. A terra foi explorada de uma forma simples, porque pode ser feito com meios incrementais muito reduzidos. O mar não pode ser explorado assim. E isso é um desafio para a ciência, para a tecnologia e para a economia. Não tem sentido, ou provavelmente não tem todo o sentido, que a ciência e a tecnologia se desenvolvam independentemente das suas implicações económicas. Mas, atenção, isso não quer dizer que nós criemos economias virtuais para justificar a ciência e tecnologia que desenvolvamos, porque isso não vai seguramente levar a lado nenhum. Nós temos que fazer a ciência e tecnologia que são necessárias para a economia real. Temos que guardar a percentagem necessária da investigação científica que é gerida apenas pela curiosidade, pela ciência básica, porque essa é que forma o depois da manhã. E com a mesma irresponsabilidade com que se acabou, na minha opinião, o investimento sistemático no mar na Europa há cerca de 20 e poucos anos, espero que agora se faça com outra persistência, outro plano, outra ciência, outra paciência, aquele que vai ser o caminho de volta à exploração, investigação e conhecimento do mar. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Foi, de facto, tal como as outras intervenções, uma intervenção interessante e parece que saltámos aqui de uma visão de um orador muito otimista para um menos otimista. Mas, de facto,
não será menos otimista, mas é a realidade. Nós sabemos perfeitamente que a realidade é essa e a ideia também é trazermos aqui ao fórum a debate essas questões e ver aquilo que definir onde estamos hoje e para onde queremos ir. E eu então passaria ao último orador, a doutora Sigrid Gruber, que desempenhou ao longo da sua carreira inúmeros cargos de alta responsabilidade, nomeadamente a função de Secretário-Geral da Associação Europeia para a Educação dos Adultos e Aprendizagem a Longo Termo, que é um aspecto importante aqui na cooperação, é a própria educação. Foi também responsável na Comissão Europeia, nomeadamente na Direção-Geral de Educação e Cultura, pela gestão estratégica e na implementação do programa Leonardo da Vinci e atualmente trabalha na Direção-Geral da Investigação e Inovação da Comissão Europeia, sendo responsável pela unidade de cooperação no continente americano, nomeadamente América do Norte, América Latina e Caraíbas. Thank you, Mr. Chairman, and ladies and gentlemen, good morning. Before I start, I would really like to thank the organizers for providing me with this opportunity to share some of the big endeavors that we have launched and will implement, but we cannot implement them on our own. We need you as well. So before I start actually to talk about more specific issues, I would like to take the opportunity to respond to what was said. First of all, Ellie, thank you for inviting the Commission to look into the very complicated issue of the legal framework when it comes to international cooperation. This goes much beyond scientific and innovation-related issues, and maybe I can share with my colleagues in the Commission that we should actually organize an expert workshop on this, because in one way or another it is linked and it will come back. But I would really also like to thank him for having mentioned to look what is the status of the research in international cooperation, the statut, as you called it. There are many agreements, UN agreements, the Commission adheres to them, but I will not go into the complicated puzzle of competences governed by the Lisbon Treaty, if you allow me so. And thank you also to the last speaker. I did actually not perceive it as a negative picture. It was rather, I think, a very realistic picture. And you mentioned a couple of very important issues, particularly the last one, so that we should not repeat the mistakes of the past, that we need coordination, coordination versus a national focus. And I will come back to this in my own presentation. And thank you as well to Jeffrey, because in a way you really outlined what is done at the European scale, and I'm going to add an international or a transatlantic dimension to this. Now, even yesterday and today, the so-called Galway Statement launching the Transatlantic Research Alliance was already mentioned. Allow me very briefly to maybe mention why it is so important for us. The goals of that statement, first of all, was to better understand the North Atlantic and the Arctic ecosystems, to study the interplay between them, particularly as regards the climate change, and to promote the sustainable management of their resources. And I think we should keep this in mind when embedding it in the international cooperation we have launched, because this cannot be done only at one side of the Atlantic. Hence, and because we coined also as a leitmotif of the whole Research Ocean Alliance that the Atlantic is a shared resource, we have initiated really a very structured dialogue with our partners in the United States and in Canada, and later also in Brazil. Later, that was after May.
because the Galway Statement was signed by Commissioner Damanaki and Gagan Quinn, together with the highest level representative from the Department of State in the United States and the equivalent from Canada in Galway in May. So I just wanted to recall this because our scientific and technological cooperation is actually governed as well by what we call an international agreement that we have concluded with the United States on a bilateral basis, with Canada on a bilateral basis, but also with Brazil. We also have agreements with Mexico and with South Africa and with Morocco, just to mention some of, and with Argentina, some of the coastal states. So what we will do, at least from the Commission side, is to embed the scientific and technological cooperation within those agreements. But agreements are very often empty shells. So what is and was very important is that the whole Galway Statement was accompanied by and preceded, when we had a conference, by a gathering of very renowned scientists who actually looked into the necessity, what are the challenges that we face on both sides of the Atlantic if we are going to fulfill the objectives I just outlined. And if we look now into the recommendations put forward by those scientists, I can very proudly actually say that we in the Commission have been able to translate them now into concrete follow actions by including in the new framework program for research and innovation called Horizon 2020, a whole set of follow-up activities, follow-up to the Galway Statement. And I will come back to this in a minute. But before doing that, I would like to get back to this notion of the Atlantic, a shared resource. When we talk about a shared resource, I would like really to now maybe put into the discussion a different meaning. And this was mentioned just before by Mr. Miranda. It is the coordination aspect. And we, or at least myself and part of my team, we would like to see that the coordination angle is not only between what the European Union is doing with the United States and with Canada, for example, but it is the coordination what is done with EU funding and with national fundings, also in a bilateral way with the United States, with Canada, with other international partners. And I do know from my own experience as for international cooperation that this is a very complicated issue because we do touch upon national pride, national priorities. But if we are going to be serious about claiming that the Atlantic is a shared resource, I think this is absolutely a must to see how can we actually, on our side in Europe, start to share information on what we do and to pool together not only expertise and knowledge and data, but also the necessary resources. And the Atlantic Action Plan and all the discussions yesterday, also to link it to the partnership agreements, that I think was a direct translation and is the way forward on how this should be done. But when we talk about money for science and technology, and the new framework program Horizon 2020 has for all scientific areas and for all activities, a very, I would like to say, a fantastic financial envelope of 79 billion euros. But when we translate this into percentages, it only constitutes about maximum 10% of the national funding which goes into science and technology. I do not have detailed figures about the breakdown of what is now really spent on the Atlantic. I do have some rough figures, what is spent per year
at a European scale for the maritime by the member states. And I have been given the figure, it is 1,670,000,000 compared to the 215 roughly that the EU is putting in. So there I think we have a lot of scope for the future. But let me now go back to this concept of the pooling of resources. It is not, and the coordination element. There are so many different initiatives going on. Very, very successful initiatives, very interesting initiatives. So one other element, this coordination element enshrines, is really how can we make sure that we are not reinventing the wheel, and that is where how can we avoid mistakes made in the past. How can we make sure that we bring all these different actors into the gameplay so that we can really exploit knowledge and what Ellie called as well l'équivalence des compétences, et I would add the connaissances, the connaissances scientifiques, which are available in all these networks, in all the shelves, in all the different projects which are either finished or going on. And with the United States and with Canada, we have adopted and agreed on a three-step approach. First of all, we really want to take stock what exists. And what exists at the EU level, it's our homework, as I said, to broaden it really, what exists at the national level, at the regional level. And only when we have a clearer picture, we can really start seeing where are the gaps. Because on both sides, as Ellie actually rightly said, there is as well a balance. We know that Canada and the United States have invested over many years in science and technology, in observing systems, in eco-management systems, etc. So we would like to see how can we identify better gaps for the future, and how can we align our respective research programs, because we will fund, in the interest of the European taxpayer, we will fund only the European participants through our programs. The United States, they have their own funds, and they have quite a lot of funds, and equally that's the case for Canada. And so this coordination will come at a later stage. Now, we had to do in a certain way, because we have launched all this in May, we had to do a catch-up situation. So we have, yes, the methodology laid down. This is how we are going to work with the United States and with our Canadian partners. However, we have already included in our Horizon 2020 program the first calls to give a very, as I said, direct follow-up to the political statements in Galway. And this, the Horizon 2020 will officially be launched on the 11th of December, so next week. I know that the official launch in Lisbon will take place on the 13th. There is a cross-cutting area which is called Blue. It's the Blue Focus Area, Blue Growth Focus Area. And there are several activities earmarked for the follow-up of the Galway, hence focusing really on the Atlantic. For example, there is in 2014, there will be an activity which looks into developing an observing system for the Atlantic. When I mention 2014, it means that the call actually closes already mid-March 2014. So anyone who would like to join has really to hurry up, because we know that preparatory work is underway. We will look into the sustainability exploitation of the diversity of marine life, and therefore there is
an action which closes in 2015 on Atlantic marine ecosystems research and innovation action with quite a substantial envelope of money. There will as well be in 2015 another action which is looking at the response capacities to oil spills and maritime pollution. There are other what we call support actions. We would like to continue to promote the value of the ocean, and therefore we have put into the work program what we call ocean literacy. This should also really be embraced by many of the countries in Europe, but also particularly with the United States and Canada, as they have had quite a long and standing experience. There will be a support action for promoting the interplay between the Atlantic and the Arctic. So Arctic research is equally important, and there we have invited not only the Atlantic partners, but given the complexity of the Arctic, also Russia, because they're part of the Arctic Council. There will be as well a support action for the joint initiative Healthy Oceans, and there we have as well discussed with the coordinators of the joint initiative. They will support particularly as well the transatlantic dimension, hence the Atlantic Ocean Alliance. And last but not least, there will be what we call a backbone, a support backbone of the whole Research Ocean Alliance, where we would like to bring together the different activities. We would like to focus on priority areas such as the marine ecosystem approach, the observing systems, marine biotechnology, aquaculture, seabed and benthic, habitat mapping, and last but not least, ocean literacy. Now, what are we going to ask the consortium to do? In an ideal world, we would like to ask this consortium to facilitate the mapping of all the existing initiatives, all the existing relevant initiatives on both sides of the Atlantics, but we would not like there to confine this only to the North Atlantic. We would also like to extend this to the southern part of the Atlantic on both sides. So it should be governed by what we call the open door principle. We would like this initiative to be connected with other initiatives such as the work of the European Marine Observation and Data Network, EMODNET, which is funded by our colleagues in the Director General MARE. But we cannot talk about seabed mapping without taking into account what is already going on very successfully, launched by that project, and which also links to the different national initiatives where the mapping is going on. We would like the consortium in an ideal world to develop what we call a knowledge-sharing platform for access of this knowledge, which was recalled by Ellie before, on both sides of the Atlantic, for guaranteeing that the principle of open access to data governs this platform, because this is something very close to the whole Commission actually policies now, that we have open access to scientific data. We would like this to be linked as well to ongoing global initiatives, such as the GEO or the initiatives launched by major funding agencies, which is taking place in the so-called Belmont Forum. We would like the platform to establish or to build on existing classification systems. So we do know that there are many classification systems. They do not interoperate yet on both sides of the Atlantic. We probably would need to develop a meta-language to make them interoperational, and to come up with a classification system which
could then be used as well for, hopefully, future protocols and standards, which in a way would also then, or could be used to develop other more trade-related initiatives. So, and last but not least, another important issue, we should also look into how could we share existing infrastructures? How could we share them? And this was recalled yesterday for the training of the new talents which are needed actually to bring a new dimension to marine resource scientists. So I would like just to put this forward as the main ideas from our side, and I look forward to a successful completion of a consortium, and we will guide whenever people would like to have guidance from our side. We are at the disposal of the community. Thank you very much. Com esta quarta intervenção, fechamos esta primeira ronda de apresentações por parte dos oradores. De facto, há aqui já eu diria, uma luz ao fundo do túnel para tentar solucionar aqui algumas das limitações apresentadas, especialmente aqui pelo professor Miguel Miranda, que não são limitações, são de facto é a realidade e, de facto, considerando essa realidade, temos que encontrar o caminho. E o caminho, eu penso que poderá partir até pelo encontrar uma visão que facilite e potencie esta cooperação com base na partilha do conhecimento, com base na partilha da capacidade tecnológica instalada, dos dados e da informação e, de certa forma, potenciar tanto a nossa visão sobre a realidade, portanto, essa nova visão sobre esta presente realidade, como foi ali apresentada pelo Dr. Geoffrey. Como temos ainda um quarto de hora até finalizarmos esta sessão, eu penso que poderíamos abrir à audiência algumas questões que tenham como pertinentes aqui ao painel de oradores e dessa forma, não sei se existe um microfone ou se existem perguntas. Parece não haver... temos aqui duas questões. Eu agradecia que se apresentassem. Bom dia, o meu nome é Fernando Barriga, sou professor da Universidade de Lisboa, sou geólogo também. E gostaria de contribuir com um comentário a algo que o Miguel Miranda disse sobre a noção de que as geociências marinhas pouco contribuem para o conhecimento dos oceanos ou para os recursos naturais emanados dos fundos marinhos. Já agora aproveito para também notar, en passant, que vi poucas referências aos fundos marinhos profundos, ao ambiente marinho profundo, naquilo que foi dito nesta sessão. Talvez seja uma questão de não estar explícito, mas pareceu-me. Mas, de qualquer forma, eu digo muitas vezes, sobretudo aos meus alunos, que as geociências marinhas têm um currículo impressionante. Impressionante. Começando, quando eu próprio me iniciei nestas lides, há cerca de 30 anos, digamos, foi há mais, mas digamos que foi há cerca de 30 anos, descobriu-se o hidrotermalismo submarino, que mudou completamente a nossa percepção sobre numerosos aspectos dos oceanos, sobre a origem da vida, sobre uma série e que teve implicações económicas grandes sobre os jazigos de sulfuretos maciços, etc. Há cerca de 20 anos descobriu-se a escala enorme dos hidratos de metano, que são, enfim, que constituem uma nova rocha dos fundos marinhos que duplicou, pelo menos, as reservas de hidrocarbonetos de combustíveis fósseis, hidrocarbonetos e carvões. Há cerca de 10 anos
descobriu-se a magnitude da biosfera profunda, a chamada Deep Biosphere, que multiplicou por 2 a biosfera viva no planeta Terra. Tudo o que eu estou a dizer são conceitos de implicações não só económicas, não só técnicas, mas filosóficas. A nossa percepção do planeta é hoje, graças às geociências marinhas, é completamente diferente daquilo que era há 30 anos atrás. Não há, do meu conhecimento, não há outro ramo das ciências com um currículo deste género. De maneira que eu fico um pouco espantado quando ouço dizer que há quem não tenha a percepção da contribuição das geociências marinhas. E já agora acabo, há 10 anos foi a biosfera profunda, e o ano passado, a bem dizer, foi a descoberta que os sedimentos dos fundos do Oceano Pacífico estão carregados de terras raras. De maneira que depois podíamos falar dos riscos da investigação do professor Miguel Miranda, por exemplo, onde é que foi gerado o terremoto de 1755, coisas desse estilo, os tsunamis, que não têm implicações diretas para os recursos económicos, mas têm implicações diretas na nossa vida. A investigação sobre a mudança climática, que também já foi mencionada, era esta contribuição que eu gostaria de dar. Há uma comunidade na Europa, e não só, há uma comunidade capaz de fazer investigação sobre os recursos dos fundos marinhos, que precisa de ser apoiada e que precisa de ter a oportunidade de mostrar aquilo que temos, porque muito temos. Muito obrigado. Avec la permission. Allô? Oui. Avec la permission du modérateur, je voudrais juste dire quelques mots, faire quelques commentaires à l'intervention du professeur Barriga. S'il a le sentiment d'injustice, de non-reconnaissance de la discipline géosciences marines, c'est dommage, mais je partage complètement son analyse. On doit énormément aux géosciences marines et nous avons évoqué tout à l'heure, avant la réunion, un de nos amis communs qui est le chercheur à l'IFREMER, Yves Fouquet. Effectivement, quand je commence une discussion avec Yves Fouquet sur les géosciences marines et les découvertes et les sources hydrothermales, on peut rester des heures à discuter avec Yves Fouquet. Non, vos découvertes sont absolument essentielles, cruciales même, pour la connaissance du milieu marin et des conditions de vie sur Terre. Mais je voudrais ajouter un autre commentaire qui explique un peu votre sentiment d'injustice. Les géosciences marines sont prisonnières de leur succès. C'est-à-dire, vous avez aussi découvert des ressources, et des ressources minérales, et des ressources de grande valeur économique. Donc, aujourd'hui, avec le point de vue écologiste ou de protection du milieu marin, vous êtes prisonnier en tant que géologue ou géoscientifique, vous êtes prisonnier de cette image qui vous met du côté du développement économique débridé. Je n'ose pas dire sauvage, mais débridé, sans contrôle. Donc voilà l'explication du fait qu'on vous garde derrière le rideau, qu'on ne parle pas de vous beaucoup, parce que j'ai essayé de dire tout à l'heure qu'il y avait effectivement dans les fonds marins internationaux des contrats qui se développent d'exploration des ressources, etc. Et immédiatement vient la question, ça a été dit ce matin par M. Spalding, Mark Spalding, c'est de dire on sait de toute façon que le passage à l'exploitation minière des fonds marins se fera avec de graves conséquences écologiques. Il y aura des conséquences. Et vous êtes prisonnier, votre discipline est prisonnière de cela, malheureusement. Donc, voilà, si je peux rendre justice à votre discipline, je tiens à dire, moi qui ne suis pas du tout du milieu scientifique, que tout ce que j'ai pu lire ou apprendre de mes conversations avec vos collègues, c'est qu'effectivement, votre apport à la connaissance des milieux marins, des fonds marins, des conditions sur les sources hydrothermales, etc., est absolument incontournable. Et donc, je tenais à le dire en faisant ce commentaire. Maintenant, c'est une question d'image, malheureusement. Merci. Temos aqui outra questão. Ok. Ainda temos aqui mais uma resposta à reação à primeira questão. Thank you very much. Yes, if I could just reply also. Ellie is quite right.
You are a hostage to fortune in the geosciences. We have had very excellent European projects, such as the Deep Sea Frontier Initiative and Hermione. But because I believe that because marine geology is so associated with oil and gas exploration, which are very, very rich sectors, the marine geosciences have tended to be neglected in EU programs. And if you look at Framework 7, we haven't got into Horizon 2020 yet, but if you look at some of the framework programs, there was actually very little geoscience research. And I think it's related to the association with oil and gas. And I think that's something that the marine geologists need to address. As you say, there are huge opportunities for cooperation in deep sea geology because you need large vessels, you need expensive equipment. It is an area that is ripe for cooperation, and it is a community that works very, very well together. And I think that's something you need to look at in the future. But you are, I don't want to say tarnished, but you are also associated with a very, very rich sector. Just one further comment. I can't let this pass unnoticed. We must all be environmentalists when it comes to exploiting the deep sea resources. And this is something we are willing to do, to collaborate. And in Portugal, we have very good experiences of cooperation. Many of our marine biologists admit that marine mining is going to come, but it must be done right. And just to finish, in this part of the world, in Portugal and Spain, we have wonderful examples that the mining industry has changed and is not the overpolluter that created this bad reputation. You go to Neves Corvo in southern Portugal, and you should all go to Neves Corvo because it's a wonderful visit. And the water that goes into the river has a tank with river fish for you to see if the fish is living well before the water is going into the river. In Spain, there's an open pit mine 7 kilometers away from Seville. And to the best of my knowledge, our friends, the Spaniards in Seville, are as beautiful, as healthy as always. And thank you very much. This was what I wanted to say. Okay, temos aqui mais uma última reação antes do professor Mário Ruivo, da parte aqui da Sigrid Gruber. Ainda há reação ao... Yeah, the Commission has actually funded also in the 7th Framework Programme for Research and Development. One is the Blue Mining Project. Yes, so you know, yeah. And there will be in Horizon 2020 as well, it's called the New Offshore Challenge. There are 3 sub-actions, I think, where your expertise would also be very welcome. Vamos então passar à próxima pergunta, professor Mário Ruivo, se faz favor. Bom, como já me identificou, não vou te identificar meu próprio. Como navegadora neste processo que estivemos a discutir neste momento, eu gostaria de fazer 2 comentários. O primeiro, para expressar como as várias intervenções vêm confirmar uma visão que paira nos últimos tempos nos meus neurónios sobre o facto de estarmos a entrar numa fase completamente diferente da relação das sociedades humanas com o oceano e, ao mesmo tempo, continuarmos a funcionar, como é natural nestes processos, com instituições que foram estabelecidas e que responderam a um contexto completamente distinto. E é nesse aspecto que me parece extremamente positiva, não só os comentários que foram expressos, mas a atitude tomada pela Europa e pelos Estados Unidos e Canadá, no sentido de antever a bacia atlântica no seu todo como um espaço para conhecimento comum e desenvolvimento comum, tendo em conta que estamos num mundo, soi-disant, mundializado.
integrado e, portanto, essa cooperação terá, evidentemente, que estar articulada com os outros oceanos. E nessa perspectiva há um aspecto que me parece que seria interessante acentuar. Por um lado, que a formação dos quadros e a formação ao nível dos especialistas continua a ser, por um lado, da vanguarda, quando eles estão a fazer a utilização de novas tecnologias, mas o ensino é clássico monodisciplinar, aflorado com algumas responsabilidades coletivas do ponto de vista ambiental e coletivo. E nessa perspectiva, eu penso que é indispensável, a par da tentativa da Ocean Literacy, que está outra vez na moda. A literacia é um pouco um conceito que eu diria mais para os anglo-saxónicos. Nós temos uma outra visão latina para, eu diria, o que é preciso é uma mudança de cultura. E uma cultura que corresponda a esta fase da integração das sociedades humanas no nosso planeta, ou seja, do antropoceno. E este aspecto, isto é, resolver os problemas com os quais estamos confrontados e que aqui foram citados, de poluição, da acidificação do oceano, de alterações climáticas, isto significa introduzir o Homo sapiens dentro dos modelos e como ator deste processo. Portanto, há aqui um problema de orientação geral que implica a todos os níveis um ajustamento das instituições no sentido de se ajustarem à alteração do paradigma. E eu acho que as questões, por exemplo, em geral, as questões foram levantadas e a intervenção de Miguel Miranda põe exatamente em evidência que, no fundo, estamos na fronteira de um paradigma para um outro paradigma e a ver como é que nos vamos ajustar a esse paradigma. E nesse aspecto eu faria um último comentário, que é o seguinte: eu continuo a constatar que este discurso continua a ser um discurso, apesar de todos os esforços, para um grupo muito limitado de pessoas. E se não houver uma alteração na visão social de que estamos no neolítico, de integrar o oceano no desenvolvimento, nós não conseguimos obter nos parlamentos, em regimes democráticos, digamos, os orçamentos necessários. E nessa matéria, penso que o considerável progresso que no meu país foi feito, em Portugal foi feito na área do mar, e eu tenho estado a navegar muitas décadas neste processo, em vários contextos, europeu e mundial, me tem levado a incentivar. É necessário criar um diálogo ativo com os parlamentos, não falo já do Parlamento Europeu, onde eu há muitos anos consegui, com alguns amigos, organizar alguns debates específicos sobre o oceano, com várias comissões para antever a interdisciplinaridade, mas, por outro lado, acho que a nível nacional há um diálogo entre os ativistas do futuro da relação do homem com o mar, com os parlamentos, ou seja, os soi-disant legítimos representantes dos cidadãos e da sociedade. Portanto, eram estes pontos que eu gostaria porque estamos de novo numa longa navegação antes de terminar e, portanto, acho que os aspectos institucionais são essenciais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se... Ok. Faz favor. Bom dia. Isabel Torres de Noronha, diretora da Future Ocean Alliance. Há uma componente aqui muito importante, de facto, que é a cooperação, tendo na perspectiva a coordenação para além da recolha de dados, o conhecimento, porque é o conhecimento que nos leva a tomar medidas de gestão ou a descobrir novas áreas de investigação. Portanto, nesta área da cooperação nos assuntos do Atlântico, há uma componente fundamental da qual eu gostaria, tanto, de reforçar a questão da gap analysis, porque é no desenvolvimento de uma estratégia, a gap analysis tem que vir antes. Portanto, o que é que cada um dos lados do Atlântico necessita e já fez, para não voltarmos a repetir a investigação que já tem sido feita
e em numerosos programas europeus, americanos, por aí fora, toda a gente sabe, eu também, o professor Mário Ruivo esteve na COI-Unesco enquanto secretário executivo, eu a um nível mais baixo também lá estive. Isto é um comentário recorrente de todos os investigadores em qualquer parte do mundo. Voltou a ser referido no Rio +10, quando se falou da informação e da tecnologia enquanto ferramenta para se assegurar a governança, não só dos oceanos, mas do conhecimento e da investigação. E, portanto, eu penso que isto seria um ponto a tomar muito em atenção, ao usarmos os recursos financeiros muito limitados que vão ser, um diálogo transatlântico, portanto, das duas margens do Atlântico, antes de passarmos à ação de vamos investigar um assunto em particular ou observar em particular um determinado tipo de características. Muito obrigada. Muito obrigado pela questão. Thank you. Thank you for this question. From a scientific point of view, I fully really agree with you. However, there are other factors which sometimes play a crucial role, and we have had the favorite condition of having the Irish presidency. And Kira is sitting in the room. And sometimes, while scientific analysis and putting forward scientific knowledge takes time and pays tribute to bottom-up needs, I fully agree with that, there needs to be sometimes a push from top down. And this is what happened, thanks as well to the initiative taken by the Irish presidency to put the transatlantic part, the international part of the Atlantic action, of the Atlantic strategy and action plan very high on its political agenda. And that is where we are now. So what we have to ensure in future is that we still marry in a very structured way the top-down political commitments with the bottom-up needs put forward by the scientists. And as long as I will be responsible in the Commission for this, I can guarantee you that we will do so. Bem, é complexo analisarmos de uma forma expedita a questão da estratégia atlântica da Europa. A Europa tem 3 bacias, se é que se pode chamar bacias, que correspondem a 3 polos diferentes de centrifugação do continente europeu. É o Mediterrâneo, é o Ártico e é o Atlântico. O Ártico sempre teve uma grande vantagem, porque tem à volta dele alguns dos países mais ricos da Europa e, portanto, corresponde a uma disputa complexa com outro grande ator, que é a Federação Russa, e está razoavelmente alicerçado em recursos energéticos significativos. O Mediterrâneo corresponde à interface da Europa com a África e com o Médio Oriente. E sempre foi muito ativo porque a generalidade dos países europeus tem também uma fronteira mediterrânica. Destas 3 áreas, o Atlântico sempre foi, perdoar-me-ão, a bacia pobre da Europa, aquela que não foi considerada nunca prioritária e, contudo, é aquela que une, ou separa, como se quiser ver, os 2 grandes atores mundiais da nossa cultura, que são a Europa e os Estados Unidos. E a capacidade que a Europa tenha de atrair para esta aventura os Estados Unidos é, na minha opinião, o aspecto central da estratégia das próximas décadas, se é que alguém tem cabeça para ter essa estratégia. O mundo daqui a 50 anos, quando o Atlântico for o Mare Nostrum, a bacia regional de que foi aqui falada há pouco, ou será o mundo Atlântico ou será o mundo Pacífico? Penso que poucas pessoas teriam dúvidas disso. O papel de um país pequeno, marginal, pobre, atrapalhado, desorganizado como Portugal, é o de mais uma vez tentar
colaborar, apoiar, incentivar, chatear, para que o Atlântico seja essa estratégia. E ver uma conferência em Lisboa sobre a estratégia do Atlântico, e isto, para terminar a minha intervenção aqui, é das poucas coisas que nos dias de hoje nos podem aquecer alguma coisa à alma. Eu acredito que há uma estratégia atlântica, porque eu sou um cientista e sei que na generalidade das áreas que nós trabalhamos, a integração dos vários domínios é essencial, e quando nós procuramos os parceiros que estão interessados nessa integração, encontramos sempre os países que bordejam o Atlântico. Não vai haver, provavelmente, muitos atores no futuro longínquo. Haverá poucos atores. E a Europa ainda não demonstrou que vai ser capaz de ser um desses atores. Faz parte daqueles que estão localizados onde nós estamos, tentar que esse futuro exista e que ele tenha uma expressão atlântica dominante. Vamos para mais uma pergunta. Thank you very much. Laura Garzón from the Mexican Embassy. Trade and Investment Affairs is what I take care of. Mrs. Groove, if I understood correctly, the Commission is looking forward in developing a platform of protocols and standards to increase trade operations. If I understood correctly, do you mind or would you mind elaborating a little bit on it? Thank you. Yes. Thank you for the question. I think I must really put this in the context of the overall answer I gave, because you only picked out one sentence I said. So first of all, we have launched the EU-US-Canada Ocean Research Alliance, which we will take forward with the different means I have outlined. Secondly, in order to bring this alliance alive and also to allow the different stakeholders to play a part in this, and I really put here the focus on the different stakeholders, we have incorporated in the future call for proposal for Horizon 2020, which will officially be launched on the 11th of December, an action, what we call a support action, which I defined as the backbone of the Ocean Research Alliance. Now, this is an open call, so different consortia will come together, will put forward a proposal. And what we as Commission, because we fund this action 100%, what we would like to see in an ideal world, and I stressed the word ideal world, is that the consortium also develops a platform where the different data, different projects generated by the many successful networks which already exist, either in the Atlantic coastal states or linked with other basins. We just heard that Mediterranean is as important. So we cannot always say only expertise and experience generated in the Atlantic is the one which should be used. No, we should have, as I also said, an open door principle and really allow for many to come in. So that platform should develop a classification system which allows for the different existing knowledge and future to be generated knowledge to be accessed, and to be accessed not only in Europe, but be developed in such a way that it is interoperationally accessed also with the knowledge existing on the other side of the Atlantic in the United States and Canada. And that is a byproduct, because we are talking here about developing a meta system, could also then lead to common standards and protocols, which, because after all, our broad context here is the blue
growth strategy. What we are doing is to contribute to the blue growth strategy of Europe. That is why we have included this in our framework program, Horizon 2020. That could also lead, hopefully, to enhance investment and trade activities between the two sides of the Atlantic. Is it clear now? Temos aqui uma última pergunta, dado já a hora avançada. Faz favor. Hipólito Monteiro, sou oceanógrafo, que é uma coisa que ainda não ouvi falar aqui, mas é muito importante. Aliás, ouvi falar porque o Miguel Miranda pôs o dedo na ferida, pôs o dedo em que o conhecimento dos oceanos é um conhecimento multidisciplinar. Ora, a oceanografia nasceu contra muitas ideias da divisão das ciências a partir do século XIX e por volta de 1920 nos Estados Unidos fundou-se a Scripps Institution of Oceanography, fundou-se o UTSOL, fundou-se o Lamont e o Roger Revel diz que a oceanografia é a aplicação de todas as ciências ao estudo do oceano. O que é diferente do que cada ciência estudar o seu objeto no oceano. Ora, isso é um paradigma que não foi de maneira nenhuma transmitido para muitos países da Europa. Para alguns foi, normalmente herdando dessas grandes escolas de oceanografia americanas. E isto é importante por uma razão muito simples, é que o conhecimento do oceano e do Oceano Atlântico não vai ser feito hoje, nem amanhã, nem na minha geração, nem na próxima geração, vai ser feito de talvez 3 gerações para acelerar o conhecimento para aquilo que será necessário para se dar a descoberta e a inovação, não é? Para se conseguir tirar economia daquilo que se descobre. E para isso, o formar pessoas com essa visão é muito importante. Portanto, as universidades devem insistir em delinear programas de formação multidisciplinar em que um geólogo tem que saber as correntes do mar para, por exemplo, o Oceano Atlântico, grande parte da água que corre no meio do Oceano Atlântico e no fundo vem do Ártico ou do Antártico. Portanto, esse conjunto e, por outro lado, a atmosfera controla o aquecimento dessas águas. Portanto, e a biologia depende disso, e a geologia depende disso. E é preciso ter uma visão que veja em conjunto. E, infelizmente, ainda as universidades, pelo menos, eu acho que em Portugal, mas acho que em outros países também, não têm cursos de formação graduada em oceanografia. E isso é fundamental. Aliás, em Portugal há alguns oceanógrafos que foram formados nos últimos 20 anos, mas estão a emigrar porque em Portugal não há lugar para eles. Muito obrigado. E quero salientar, obviamente, um dos pontos que o Miguel Miranda disse, que é o problema da multidisciplinaridade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Não sei se há reações por parte da mesa em relação. E dado também o adiantado da hora, visto que não há reações às observações do professor Hipólito Monteiro, eu dava por concluída esta sessão, este painel, e iríamos então proceder para o almoço. Muito obrigado.